Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Muito bem, abra sua Bíblia comigo no Salmo 23. Este salmo é um salmo que fala sobre como Deus completa o nosso coração. Salmo 23, abra comigo, vamos ler a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Recentemente, uma indústria de produtos cosméticos fez uma campanha publicitária sobre a opinião que algumas mulheres tinham de si mesmas e o modo como elas viam a si mesmas. Então foi contratado um desenhista destes que fazem retratos falados. Ele não podia ver as mulheres que estavam fazendo parte da pesquisa, mas elas passavam para eles, ou para este desenhista, características de si mesmas, para que ele pudesse desenhá-las. Então cada mulher dizia para o desenhista que não podia vê-la como ela era, e ele então tentava retratá-la no papel. Terminada essa parte do processo, outras pessoas entravam em cena para descrever para o mesmo desenhista, que continuava sem ver essas mulheres, as mulheres que haviam acabado de se descrever. Então agora não eram mais elas mesmas, eram outras pessoas olhando para elas e descrevendo-as para o desenhista. Ao final, qual não foi a surpresa de todas? Os desenhos feitos a partir das declarações dos outros eram mais próximos da realidade do que os desenhos feitos a partir das declarações das próprias mulheres. Algumas chegaram a descrever mulheres totalmente diferentes de si mesmas, irreconhecíveis no desenho que havia sido feito. O que mostra que muitas pessoas têm uma imagem distorcida de si mesmas. Não enxergam-se como são, enxergam-se com desvios, com ruídos, com interrupções de percepção. Tem uma visão equivocada a respeito de si mesmas. E isso não vale apenas para a vida física. Na vida emocional, psicológica e espiritual acontece o mesmo. Tem gente que se vê de um modo diferente daquele que realmente é. Com olhos obstruídos, iludidos, informações que não refletem a realidade. Uma das razões pelas quais eu gosto do Salmo 23 é que, embora seja ele uma declaração inequívoca a respeito de quem é Deus, ele nasce de uma percepção do salmista a respeito de si mesmo. O salmista no Salmo 23 sabe quem é Deus, mas também consegue ver a si mesmo. Porque o salmista, olhando para si mesmo, se reconhece como ovelha. Aí está a beleza deste salmo. Que o salmista, olhando para si mesmo, reconhece-se como uma ovelha na presença de Deus. Ele olha para si mesmo e sabe quem é. E por isso ele também pode descobrir quem Deus é. E quem Deus é na sua vida.
Há pessoas que simplesmente não conseguem se reconhecer como ovelhas. Algumas gostam de pensar que são leões, imponentes, majestosos, autossuficientes, donos da verdade, capazes de cuidar de si mesmos, de suprir para si mesmos, vivem solitários, isolados, devorando tudo e todos que encontram pelo caminho. Há pessoas que gostam de se sentir como vermes, rebaixados, anulados, sem valor, com complexos de inferioridade, vitimistas, sempre queixando da vida, reclamando da má sorte, ó dia, ó céus, ó vida, ó azar. O salmista reconhecia a si mesmo como uma ovelha. Porque o modo como nós enxergamos a nós mesmos influencia profundamente o modo como nós nos relacionamos com Deus. Pessoas que se sentem como leões se relacionam com Deus de modo distante, utilitário, recorrem a Deus só quando estão em necessidades extremas. Preferem manter as rédeas da vida nas suas próprias mãos. Pessoas que se enxergam como vermes se relacionam com Deus de modo tímido, ressentido, magoado, rancoroso, achando que Deus nunca faz nada por eles, que não pode ouvir suas orações, que não os ama, que sempre os deixa sofrer as adversidades da vida. Quando nós nos reconhecemos ovelhas, nós fazemos duas descobertas lindíssimas que o salmista também fez. Primeira, que o Senhor é o nosso pastor. Quando você se sente leão, você vive sozinho. Quando você se sente verme, vive abandonado, isolado, tímido, ressentido, magoado. Quando se vê ovelha, reconhece imediatamente que o Senhor é o seu pastor. Como ovelhas, nós temos um pastor, e esse pastor é Deus. Nós concordamos em geral que esse salmo foi escrito por Davi. Davi foi pastor de ovelhas. Eu imagino Davi um dia olhando para suas ovelhas e dizendo: eu sou assim. Eu sou como essas ovelhas. Eu também preciso do que elas precisam. Preciso de um rebanho. Preciso de cuidado. Preciso de amor. Preciso de proteção. Preciso de alimento. O que essas ovelhas precisam, eu também preciso. O que elas precisam, eu tento proporcionar para elas. Quem proporciona para mim? E aí vem a descoberta maravilhosa: Deus. Se você se reconhece ovelha, você também reconhece que o Senhor é o seu pastor. E a segunda descoberta decorrente da primeira também é maravilhosa. Se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu gosto das duas maneiras como esse verso é traduzido. Nada me faltará e de nada terei falta. Nada me faltará é uma constatação em relação ao que está fora. De nada terei falta tem a ver com o que eu trago dentro. Por exemplo, é possível que você olhe para uma pessoa e diga: como essa pessoa tem tudo na vida, mas por dentro ela é vazia. E não tem paz, e não tem alegria, e não tem nenhuma satisfação, nenhum contentamento na vida. Mas também é possível que você olhe para uma pessoa e diga: coitada, não tem nada. E ela seja mais feliz do que você. E se sinta abençoada. Em todas as áreas da sua vida. Porque uma questão é eu não ter falta de nada. Outra questão é eu não sentir falta de nada. Eu acredito nas duas coisas. Que quando o Senhor é nosso pastor, nada nos falta e de nada nós sentimos falta. Porque Deus nos basta. É suficiente. C.S. Lewis, escrevendo uma frase, citando um velho escritor, disse que aquele que tem Deus e tudo mais, não tem nada mais do que aquele que só tem a Deus. Deus é suficiente. O Senhor nos basta. Ele cuida de nós. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E essa verdade se desdobra nas nossas vidas em 4 grandes lições que eu gostaria de compartilhar com você rapidamente. Primeiro, o Senhor é meu pastor e não me faltará a provisão, tanto do corpo como da alma.
O Senhor é meu pastor e não me faltará provisão, tanto do corpo como da alma. O texto que nós lemos, o salmo que nós lemos, fala de um pastor que guia a pastos e águas. Alimenta as suas ovelhas. Supre, dá o mantimento. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar cedo, dormir tarde, comer um pão penoso, se ele dá aos seus amados enquanto dormem. Deus supre. Porque Ele é nosso pastor. Ele sabe que nós temos necessidades físicas, de mantimento, de sustento, de provisão. Mas Ele também sabe que nós temos necessidades de alma, emocionais, relacionais, espirituais. Por isso o Salmo também fala de descanso, de refrigério, de restauração do vigor. As águas são águas tranquilas e os pastos são pastos de repouso. Interessante que em Israel há basicamente 2 estações no ano. O inverno, que é a estação das chuvas, e o verão, que é uma estação seca. No verão, principalmente, as pastagens quase que desaparecem. As ovelhas não sabem encontrar novas pastagens. Então os pastores conduzem as ovelhas até onde haja pastagens para elas se alimentarem. Eu não sei onde encontrar o que eu preciso, mas o Senhor sabe e Ele me leva até lá. Ele cuida da minha vida, cuida da minha alma. Essas águas são tranquilas porque as ovelhas não podem beber água em rios com correntezas fortes, águas caudalosas, tumultuosas, porque são animais frágeis, fracos. A correnteza pode arrastá-los. Precisam de águas tranquilas. O Senhor sabe qual é o seu limite. Sabe até onde você aguenta e a partir de onde você já não aguenta mais. Ele cuida bem de você. Restaura o seu vigor, dá forças. Às vezes as forças acabam, mas o Senhor restaura as nossas forças. E aqui o texto fala de veredas de justiça por amor do seu nome. A ideia de veredas como caminhos muito estreitos, abertos em meio à vegetação, não permitem outros espaços. Quem já fez trilha em lugares de difícil acesso sabe que o caminho é um só. Não dá para desviar. Não dá para passear em meio à vegetação, é na trilha, e só na trilha que dá para andar. Se sair da trilha, se perde. Quando o Senhor é nosso pastor, Ele nos ensina o caminho que nós devemos andar, para não nos perdermos. E para continuarmos sempre debaixo da sua bênção, da sua graça, do seu amor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não me faltará a provisão, nem para o corpo e nem para a alma. Essa é a primeira lição. Segunda lição. Não me faltará proteção, mesmo nos momentos mais difíceis da vida. O Salmo continua dizendo, mesmo quando eu andar num vale de sombra de morte. Veja, não é se por acaso eu vier a andar, mesmo quando eu andar, ou ainda que eu ande. Os vales fazem parte na vida das ovelhas. Nas estações de seca, em que os pastores precisam levar suas ovelhas para onde haja pastagens, às vezes é necessário cruzar desfiladeiros e penhascos, passar por montanhas e vales, enfrentar perigos, lugares inóspitos, onde as ovelhas correm basicamente 2 riscos: de caírem e se perderem, e de serem atacadas por animais selvagens. O problema do vale é que o vale é escuro. Mesmo durante o dia, o vale é escuro. Por causa da vegetação, por causa das montanhas. Às vezes só ao meio-dia a luz do sol consegue iluminar o vale, porque depois o vale volta a ficar escuro. Muitas ovelhas se perdem nesse processo de encontrar novas pastagens, ou porque acabam caindo, se machucando, morrendo, ou porque são atacadas por animais. Nos vales da nossa vida nós nos sentimos ameaçados. Há perigos. Podemos cair, podemos ser atacados. Podemos nos machucar,
podemos ser destruídos. A diferença é que se o Senhor é nosso pastor, Ele nos protege. Ele nos protege dos inimigos, das ameaças, dos perigos. Meus medos, inseguranças, temores, receios, eu posso colocar tudo diante do Senhor. Ele tem guardado a minha vida. O Senhor é a minha sombra à minha direita. 1000 caiam ao meu lado, 10.000 do outro lado. Eu não serei atingido. O guarda de Israel não dorme. Confiar na proteção de Deus é fundamental. Porque nós somos inseguros. Temos muitos medos. Somos ansiosos. Quantas situações nós enfrentamos que nos roubam a paz? A sensação de que a qualquer momento algo terrível vai acontecer e vai fazer desmoronar tudo que nós temos de importante. Quem não se sente vulnerável na família, nos relacionamentos, no trabalho, na vida financeira? Ainda que você sinta perigos por todos os lados, eu quero que você saiba nessa noite que o Senhor guarda a sua vida. Ele guarda a tua entrada e a tua saída. Ele é a tua rocha e o teu refúgio. Fortaleza no dia difícil. Ele tem uma vara e um cajado. A vara o pastor usa para afugentar animais selvagens. O cajado para resgatar a ovelha que caiu e se feriu. Se você está com medo, deixe o Senhor proteger você. Se você caiu, deixe Ele levantar você, em nome de Jesus. Ele vai tratar as suas feridas e vai consolar o seu coração. Deixe os seus temores hoje no altar de Deus. Ele tem o melhor para a sua vida. A terceira lição é que se o Senhor é nosso pastor, além de não nos faltar a provisão para o corpo e para a alma, e de não nos faltar a proteção mesmo em circunstâncias difíceis, também não nos faltará a honra, inclusive diante dos inimigos. Porque infelizmente, na vida nós temos inimigos. Quem são os inimigos? Aquelas pessoas que insistem em invadir os nossos espaços, atentar contra a nossa vida, invejar o que Deus tem nos dado, prejudicar-nos em alguma área, prejudicar a nossa família, as pessoas que nós amamos. Quem nunca foi vítima da fofoca, da difamação, da maledicência, da armadilha, da artimanha, da tentativa de tomar algo construído a duras penas ao longo de tantos anos? Quem nunca viu o seu próximo como alguém tentando se aproximar para fazer o mal? Às vezes nós sentimos a inimizade de pessoas que estão dentro da nossa família, quem sabe dentro da nossa casa. E aí os sentimentos são ruins, porque revolta, magoa, o rancor enche o coração e aquele sentimento de injustiça, de sermos injustiçados por alguém, desejo de vingança, pessoas que a gente não pode nem olhar mais, que a gente considera algoz da nossa biografia, de quem nós nos sentimos vítimas. Essa pessoa acabou com a minha vida, esse sujeito acabou com a minha história, essa pessoa tirou de mim o que eu tinha, essa pessoa me enganou, essa pessoa mentiu para mim, me prejudicou duramente. Quantos de nós não tem pessoas assim ao seu redor? E aí a revolta, o sentimento de injustiça, o desejo de vingança, aquela sensação de que isso não pode passar impune, de que algo tem que ser feito. Eu vou dizer para você o que tem que ser feito. Você tem que descansar na defesa que vem de Deus, porque Ele vai honrar a sua vida. Ele prepara para mim uma mesa à vista dos meus inimigos. Quem cuida de mim é o Senhor. Ele faz a mesa. E nessa mesa Ele me honra, ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo meu cálice transbordar. Essas duas figuras são lindíssimas, porque era muito comum que em famílias muito ricas, à mesa, os convidados fossem ungidos com óleo perfumado. Ele tinha várias funções de criar um ambiente favorável a abrir o apetite. A gente sabe isso, quando vai num restaurante que tem cheiro de óleo velho, queimado, embrulha o estômago. Mas um cheiro gostoso abre o apetite. O Senhor vai mudar esse clima na sua vida, trazer uma nova alegria para você. E o cálice transbordante é maravilhoso porque
A ideia de fazer o cálice transbordar era mostrar para o convidado que o que se tinha para oferecer era muito mais do que o convidado tinha capacidade de receber. Por que um cálice transborda? Porque ele é pequeno para a quantidade que está sendo oferecida. Só transborda porque o que vem é mais do que o que cabe. O que esse salmo está dizendo é que o Senhor quer te abençoar de modo transbordante. Você não é capaz de receber o que Deus tem para te dar. Então descanse. Coloque seus sentimentos, suas mágoas, suas iras, suas revoltas, seus rancores no altar de Deus. Diga: Senhor, eu tenho odiado, eu tenho me defendido, eu tenho falado mal também, eu tenho pagado com a mesma moeda e eu não quero mais. O Senhor é a minha defesa. O Senhor é a minha defesa. Limpa o meu coração de toda inimizade, de toda revolta, de todo ressentimento. Limpa o meu coração. É o Senhor que vai honrar a minha vida. Quando chegar a hora certa, eu sei que o Senhor vai honrar a minha vida. Por enquanto eu quero me humilhar diante do Senhor, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não me faltará a hora certa da tua defesa vir em meu socorro. Ele deixará clara como a alvorada, Salmo 37, a tua justiça. E como o sol do meio-dia que tu és inocente. Deixa o Senhor cuidar dessa causa, meu irmão, em nome de Jesus. Não faltará para você a honra mesmo diante de inimigos. Em quarto lugar, não faltará provisão para o corpo e para a alma. Não faltará proteção mesmo em circunstâncias adversas. Não faltará honra, inclusive diante de inimigos. E não faltarão as promessas que vão alimentar a sua fé e a sua esperança em Deus. Esse salmo que começa no ambiente pastoril e vai para o ambiente da grande casa, sugerindo até um ambiente de corte que Davi conheceu bem. Davi conheceu bem. Davi conheceu o campo, Davi conheceu o palácio. Termina voltando para o ambiente pastoril de forma vibrante e maravilhosa. Porque agora o salmo declara: eu sei, veja, eu sei, diga comigo, eu sei. Eu sei. Não é eu acho, não é eu gostaria muito, não é que bom seria, é eu sei. Algumas versões dizem certamente, certamente. A bondade e a fidelidade me acompanharão. O verbo é seguir. Algumas traduções dizem a bondade e a fidelidade me seguirão. Mas o verbo seguir no original é forte. Ele também permite a tradução perseguir. Ou seja, quando se é ovelha, se sabe que é possível uma perseguição por parte do predador. Você que já viu documentários da vida selvagem já deve ter assistido perseguições de felinos contra animais indefesos que serviram de alimento. Uma perseguição cruel muitas vezes, de vários animais selvagens contra um animal indefeso. Quando se é ovelha, se sabe que é possível ser perseguido pelos predadores. Mas quando se é ovelha do Senhor, quem persegue é a bondade e a fidelidade de Deus. Você será perseguido, meu irmão. Perseguida, minha irmã. Pela bondade e fidelidade de Deus. Deuteronômio 28. Se me ouvirdes, me obedecerdes, guardardes meus mandamentos, então todas estas bênçãos vos seguirão e vos alcançarão. É uma perseguição que termina com você capturado pela bênção de Deus. Mesmo que você tente correr. É a soberania do Senhor cuidando da sua vida. Porque Deus é fiel. Isso para alimentar a sua fé. Calma. Calma, Deus é bom. Deus é fiel. Descanse, há promessas de Deus na sua vida. Não desista ainda. Não desanime ainda. Não pare de caminhar ainda. Não entregue os pontos ainda. Deus é bom. Deus é fiel. E porque Deus é bom e Deus é fiel, até que a bondade e a fidelidade se manifestem também na luta que você está enfrentando, adore. Porque o Salmo diz: e eu voltarei à casa do Senhor todos os dias da minha vida.
Toda ovelha é adoradora. Leões não adoram. São cheios de si mesmos. Gostam de si mesmos. Contemplam somente a si mesmos. Valorizam somente a si mesmos. São os reis da floresta. Leões não adoram. Não reconhecem sua dependência de Deus. Têm visões distorcidas de si mesmos. Acham-se mais do que são. Pensam que são leões. Gostam de fazer parecer que são leões. São como leões. Só tem um na Bíblia que é como leão, que é o diabo. O diabo é como leão, andando ao redor, procurando a quem possa tragar. Mas há um leão. É o leão da tribo de Judá. Ele é o leão. E ele preferiu ser cordeiro. O leão da tribo de Judá é digno de abrir o livro. Então olhei e vi um cordeiro como tendo sido morto. O leão da tribo de Judá é digno de abrir o livro. Então olhei e vi um cordeiro como tendo sido morto. Quem pensa que é leão não adora. Prefere buscar Deus só para conseguir aquilo que quer. Quem pensa que é verme também não adora. Prefere murmurar, reclamar, se ressentir, acusar os outros de insensibilidade, de distância. Ninguém me ajuda, ninguém me ama, ninguém me quer. Ovelhas voltam à casa do Senhor todos os dias para adorar a Deus, porque sabem que o Senhor é pastor e nada faltará. Jesus disse para as suas ovelhas: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas, ele disse, e elas me conhecem e reconhecem a minha voz. Isso é lindo. Um pastor, de quem eu ouvi testemunho certa vez, falou de sua ida à Palestina e de uma visita que fez a uma região de pastagens e ribeiros de águas cristalinas. De repente ele estava ali conhecendo o lugar. De uma colina veio um pastor de aproximadamente 200 ovelhas, ele disse. E essas ovelhas chegaram às águas e começaram a beber. Não demorou muito. De um dos lados onde ele estava veio um outro rebanho com 400, 500 ovelhas. E chegou às águas e as ovelhas se misturaram às primeiras para beber. De repente, do outro lado, veio um terceiro rebanho, 100, 200 ovelhas, alguma coisa assim. E esse rebanho se misturou àqueles que já estavam ali para beber água. E ele ficou pensando, como é que os pastores vão saber quais são as suas ovelhas? E ficou observando. Os pastores conversavam entre si, confraternizando-se naquele momento. De repente, quando as ovelhas já tinham bebido água, os pastores foram cada um para o lugar de que vieram e começaram a chamar. E as ovelhas foram seguindo de acordo com a voz dos seus pastores. E cada um foi embora com o seu rebanho. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e a reconhecem. Elas não seguem o mercenário, porque o mercenário não é pastor. Elas me seguem, porque eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Irmãos, nós temos um pastor que é Jesus. E ele deu a sua vida por nós. E o apóstolo Paulo diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por amor de todos nós. Como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? O Senhor é o nosso pastor, aleluia por isso. E nada nos faltará. Nada nos faltará. Eu quero deixar as minhas lacunas hoje na presença de Deus. As minhas carências, as minhas sensações de ausência, as minhas saudades, os meus incômodos, aquilo que eu tenho achado que é privação na minha vida. Eu quero deixar no altar de Deus, porque hoje eu vou sair daqui declarando que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nem provisão, nem proteção, nem honra, nem o cumprimento das promessas. Porque o meu pastor é Jesus e ele é o bom pastor. E ele deu a sua vida pelas ovelhas. Feche seus olhos por um instante, quero orar com você. Deus amado, Pai Celeste, nós louvamos o Teu nome nesta hora, porque o Senhor falou ao nosso coração. Cremos que a Tua palavra é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela chega ao fundo do nosso coração
discerne as intenções do nosso coração e traz cura para a nossa alma. Que esta palavra encontre lugar em nós, que as nossas vidas não sejam mais as mesmas, que comecemos a colocar em prática aquilo que temos aprendido de Ti, que o Teu Espírito nos ajude. A Tua palavra nos diz que o Teu Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, e nós precisamos do Teu Espírito para não tropeçarmos, e para quando tropeçarmos, levantarmos e seguirmos em frente, no poder do Teu amor. Aplica mesmo esta palavra ao nosso coração e dá-nos a graça de vivermos uma vida que glorifique o Teu nome. É a nossa oração, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém.